dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 19 de novembro. Vamos iniciar o diário de hoje escutando mais um testemunho desse final de semana. Sou Afonso, coordenador da equipe Santos Pedro e Paulo de Bolonha. Concluiu-se há pouco o RUA e estavam presentes 17 cursistas e 19 membros de equipe. Nas primeiras horas do sábado, os cursistas pareciam um muro intransponível. Tivemos a graça de fazer a efusão do Espírito Santo na capela da paróquia com o Santíssimo exposto e concluí-la todos de mãos dadas em círculo, tornando-nos um único corpo. Olá a todos, sou Giovana, vice-coordenadora. Leio agora para vocês impressões que alguns cursistas nos deixaram. Sobre a pergunta, o que senti, o que o Senhor operou em mim nesses dias, o Senhor agiu em mim de modo maravilhoso. Concedeu-me 2 dias de alegria, reflexão, deu-me força e coragem e a esperança de que tudo mude para o melhor e encontrar-me com irmãos e irmãs a caminho rumo ao Senhor. Um outro cursista nos diz: lindo, Ele é sempre conosco. Eu é que às vezes me perco. Muito bonita a entrada de Maria. Foi belo enxergar Nossa Senhora também pelo lado humano. Muito intensa a efusão do Espírito Santo na capelinha. Paz e alegria a todos. Tchau. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Os ressuscitados não se casam. Você já descobriu o porquê? Para entender o trecho de hoje, precisa conhecer a lei do levirato, que obrigava uma pessoa a tomar como sua mulher a esposa do irmão de sangue falecido, para lhe assegurar a descendência. Jesus aproveita da pergunta e a sua resposta abre os nossos olhos para a vida do céu, onde todos casaremos com Deus. O amor puro desenha um mundo novo já a partir dessa terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, porque serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre,
Tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como explicamos na introdução, repetimos agora para quem é novo na caminhada da Bíblia. Em Israel, a transmissão da vida de pai para filho era considerada uma enorme bênção, a maior bênção. Por isso, não se admitia que uma pessoa querida, como o irmão de sangue, pudesse definhar e sua linhagem desaparecer para sempre, sem descendência nenhuma. O irmão que, segundo a concepção antiga, tinha dentro a mesma semente de vida do irmão falecido, devia fecundar a jovem esposa viúva, para que ela pudesse ter filhos e criá-los como se fossem verdadeiros filhos do marido falecido. Chamava-se essa a lei do levirado. Jesus não se pronuncia sobre essa prática muito humana. Ele entende muito bem que a pergunta é mais uma armadilha dos saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos e convida a levantar os olhos para o alto, convida a contemplar o céu e com força afirma a realidade da ressurreição. Como sempre, Jesus aproveita de uma coisa negativa para abrir o céu, abrir a mente de quem quiser entender. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que foram julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. O que significa que não se casam? É claro, o maravilhoso matrimônio humano pertence a esse mundo, não ao céu. Com esta frase, Jesus, e com ele a igreja inteira, não quer menosprezar por nada o casamento. Muito pelo contrário, o casamento humano é visto como a imagem mais bonita do casamento divino que nos espera. Observe o que fala o Catecismo da Igreja Católica sobre o casamento humano. Número 1643. O amor conjugal comporta uma totalidade, na qual entram todos os componentes da pessoa: apelo do corpo e do instinto, força do sentimento e da afetividade, aspiração do espírito e da vontade. O amor conjugal dirige-se a uma unidade profundamente pessoal, aquela que, para além da união numa só carne, não conduz senão a um coração e a uma só alma. Ele exige a indissolubilidade e a fidelidade da doação recíproca, definitiva, e abre-se à fecundidade. Numa palavra, trata-se das características normais de todo amor conjugal natural, mas com um significado novo, que não só as purifica e as consolida, mas eleva-as, a ponto de torná-las a expressão dos valores propriamente cristãos. Como é possível que uma coisa tão bonita termine nesta terra? Vamos tentar algumas respostas simples que estejam ao alcance de todos. Jesus disse que o matrimônio humano é como que um ensaio do matrimônio do céu com o próprio Deus. E o ensaio termina quando inicia a verdadeira experiência. Nessa terra, a maioria dos homens e das mulheres se casam para aprender como casar com Deus na eternidade. O casamento humano é um sacramento, ou seja, um sinal visível do relacionamento de Cristo com a sua igreja, a sua verdadeira noiva. Portanto, o casamento humano é realmente um sinal do casamento do céu, o casamento de Deus com cada um de nós. O homem e a mulher têm uma vocação esponsal inscrita no seu coração e no seu próprio corpo.
O corpo não é para si mesmo e ainda menos para se satisfazer. Muito pelo contrário. O nosso corpo e toda a nossa personalidade é um dom vivente para os irmãos e para Deus. No casamento, isso se entende muito bem. O esposo se entrega totalmente à esposa e a esposa se entrega totalmente ao esposo. Mas essa concretização conjugal é uma pequena e restrita modalidade de viver a grande eterna chamada à esponsalidade, ou seja, como diz São João Paulo II, fazer de si, do nosso corpo, de toda a nossa pessoa, fazer de si um autêntico holocausto de amor para Deus e os irmãos. No fundamento do mesmo sentido nupcial do ser como um corpo, macho ou fêmea, aí pode ser formado o amor que compromete o homem com o casamento por toda a sua vida. Mas aí pode também ser formado o amor que compromete o homem com uma vida de continência, da virgindade, por amor do reino dos céus. Fiquem tranquilos, não perderemos nada da beleza, da profundidade do casamento. Será possível utilizar a pleno a totalidade do nosso maravilhoso corpo ressuscitado. E se o nosso corpo físico hoje é fonte de tanta vida, de tanta alegria, tanto prazer, imagine o que não será o nosso corpo glorioso. O essencial de tudo, o que hoje estamos meditando, é entender que nós nascemos para nos entregar totalmente, corpo e alma. Nascemos para fazer de nós um holocausto de amor para os irmãos e para Deus. Nascemos para fazer de nossa vida um sacrifício de amor, como foi o sacrifício de Jesus na cruz. Aqui está a máxima alegria, o máximo prazer humano e divino. Esta é a verdadeira esponsalidade, o significado esponsal do corpo e da nossa vida inteira, como falava São João Paulo II. O nosso corpo é feito para amar, amar de verdade, amar totalmente. Não existe amor somente no casamento, e o amor não é fazer o amor, muito pelo contrário. Às vezes, isso é um baixo egoísmo que beira a prostituição e gera tristeza e solidão. O amor é amar, 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 amar até dar a vida. O verdadeiro e pleno significado esponsal do corpo e de toda a nossa pessoa é nos entregar totalmente e sem reserva, com todas as nossas forças físicas, psíquicas, espirituais. Vamos, portanto, ler novamente o trecho de hoje, pensando em tudo o que meditamos. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7, todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura,
nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, porque serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Vamos anotar as frases que mais mexem conosco, seja da reflexão ou seja do texto bíblico. Estamos prontos agora a escolher um propósito que nos ajude a viver a plena entrega, o verdadeiro significado esponsal do nosso ser, que consiste numa entrega total, corpo e alma, a quem precisa. Vamos dedicar mais um momento para refletir em como colocar na prática o nosso propósito de hoje. O amor puro desenha um mundo novo já a partir desta terra. Paz e alegria a todos. Na vida futura, nem se casam, nem elas se dão em casamento. Paz e alegria a todos.
Aqui estamos diante de ti e nos prostramos para adorar, Senhor Deus do universo, soberano entre as nações. A ti rendemos todo louvor. São incontáveis os teus feitos de amor. Que alegria adorar-te, nosso amado Rei Senhor Jesus, Filho de Deus ressuscitado, que passou pela cruz. Recebe o nosso hino de amor, amado Salvador. Tudo que temos queremos te dar, tudo que somos então derramar aos teus pés, qual perfume exalando o amor que suave se entrega. Nossa vida em ti, e assim cantaremos para sempre. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, a ti a honra, a glória e o louvor. Mereces todo o nosso amor. Santo, recebe nossa gratidão. Santo, nossa vida seja adoração. Santo, 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 recebe o nosso hino de amor. A ti nossa adoração, o nosso louvor. Recebe o nosso hino de Santo é o Senhor, Santo, Santo és tu, Senhor, Santo, Santo.